É aqui, né? Que a senhora pega. Boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Tem um pouco de som. Oi? Tem um pouco de som. Deixa eu só arrumar o som aqui do... Ô, Rô, seja bem-vinda. Beth, minha irmã, seja bem-vinda. A todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Comentários. Deixa eu só acertar aqui os comentários. Aqui, ok. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Eliana. Boa noite, Flávio, Luzia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quinta. Valdemir, Marlúcia, Helena, Zeza, André, Cacilda, minha irmã, seja bem-vinda. E a todos que estão chegando, seu Paulo, Dona Silvana, Inês, Mara, Mário, sejam bem-vindos para mais uma live de quinta-feira, mais uma live de Pinga Fogo. Semana passada, excepcionalmente, tivemos que fazer a live de Piracicaba, a live de quinta-feira, mas hoje de volta ao lar, né? Marina, seja bem-vinda. Estamos aqui diretamente de Cerqueira City. Moisés, seja bem-vindo. Rita, Rosária, minha irmã, seja bem-vinda. Elisângela e a todos que estão chegando aí para a nossa live de quinta, meu grande abraço, meu grande carinho. Yara, minha prima, seja bem-vinda. Vanice, querida. Rosineide, seja bem-vinda. E hoje, como nós fazemos toda quinta-feira, perguntas e respostas. Então nós vamos fazer aquela forma já habitual. Rosângela, seja bem-vinda, que nós todos já estamos acostumados, né? Às 8 horas nós fazemos a prece inicial e logo após vocês já podem iniciar as perguntas que vão ser feitas até 8h50, 10 para as 9. A partir daí eu respondo as que tiverem ainda, até concluir todas. E aí, após, nós passamos para a vibração pelos necessitados e o passe. Então é importante a fluidificação das águas. Então é importante lembrar que os pedidos serão feitos no momento da vibração, né? E aí todos nós pensaremos naqueles que necessitam. E a água fluidificada para que ao final seja abençoada pelos nossos irmãos, né? Marli, minha irmã, que bom que você pôde estar aqui com a gente hoje. Grande abraço para o Francisco, para o Rodrigo, Patrícia, Fabiano, sejam bem-vindos. Licélia, minha irmã. Então, mais 2 minutinhos e a gente começa. Aqueles que quiserem já fazer as questões, mesmo antes do início da reunião, podem ficar à vontade, porque minha mãe está aqui do meu lado, já está a postos aqui para pegar todas as perguntas, tá? Então, falta 1 minuto, aqueles que já quiserem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Que na quinta passada, eu não sei se foi a chuva, o frio, vocês estavam meio envergonhados de começar a fazer as perguntas. Aqui, já tem uma aqui. Mercedes, minha irmã, seja bem-vinda. É da Mercedes, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só acertar aqui. Isso. Então, Giovana, seja bem-vinda. Seu Moacir. Deixa eu só ir arrumando aqui. Porque na quinta é assim, gente. A gente vai acertando aos poucos mesmo, tá? Aqui voltou. Deixa eu ver. Marcelo, seja bem-vindo. Lourdes.
8 horas, vamos iniciar então a nossa oração. Achou? A nossa oração para iniciar a reunião. E logo após a gente já inicia as perguntas, tá bom? Então eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Então, Vânia, boa noite, Betânia. Vamos começar? Então vamos iniciar as perguntas, tá? Deixa eu só acompanhar aqui, porque eu faço acompanhamento, minha mãe também, para que a gente não se perca e não perca nenhuma. Pode fazer, mãe. João, assim como as colônias espirituais ficam acima do plano físico, exemplo, nosso lar saiu daqui. Deixa eu pegar aqui. Ficam acima do plano físico, exemplo, nosso lar. Achou? Não. Acima do Rio de Janeiro, as zonas umbralinas ficam acima de algum lugar do plano físico? Na verdade, nós precisamos tomar um cuidado muito grande quando a gente faz alguma referência assim. Por quê? Porque no mundo espiritual, as regiões não são divididas geograficamente como nós estamos habituados na Terra, né? As divisões de regiões lá são vibratórias. Einstein, há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, na sua teoria da relatividade, já falava nos multiversos, né? Nas várias regiões vibratórias, e que hoje nós conhecemos na física quântica como multiversos, vários universos separados por uma questão vibratória, vibracional, energética. Então, no mundo espiritual, como no mundo físico, todos os universos coabitam no mesmo local. A única mudança é vibracional, energética. Quando André Luiz fala sobre a localização do nosso lar ficar acima da cidade do Rio de Janeiro, né, eu acredito que ele fez uma referência, mas não podemos tomar ao pé da letra, né? A referência que ele colocou ali, ao meu modesto ponto de vista, foi no sentido da colônia, nosso lar, vincular-se ao estado do Rio de Janeiro, né? Então, naturalmente, que ela fica vibratoriamente ligada ao povo do Rio de Janeiro, vibratoriamente, e assim por diante as outras colônias de outros estados. Então, as regiões umbralinas, elas têm uma vinculação muito mais psíquica do que geográfica. Mas alguns autores, e o próprio André Luiz e algumas obras dele, dizem que as regiões umbralinas começam na crosta terrestre, ou seja, aqui na superfície da Terra, e se estende por alguns quilômetros acima do plano físico, né? Mas, mais uma vez, eu acredito muito mais que ele quis dizer no sentido figurado do que concreto. Porque essa definição geográfica de regiões espirituais iria totalmente contrário à definição que o próprio Kardec coloca
que no mundo espiritual as regiões são divididas por sintonia vibratória e não por regiões geográficas. Pergunta. João, tem uma amiga que diz que quando ela acorda de manhã, sempre vem uma tristeza muito grande e invade seu coração. Ela precisa lutar muito para iniciar seu dia. De onde vem isso? Olha, tristeza profunda é muito delicado. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, em pleno período de transição planetária, em pleno período de pandemia, onde o emocional das pessoas está muito fragilizado, a gente precisa tomar muito cuidado com como nós encaramos uma tristeza contínua, né? Eu costumo ir aproveitando para chamar atenção a um outro caso, né? A gente precisa entender que de vez em quando sentir-se triste é natural, né? É natural. Então a pessoa muitas vezes passa por um determinado desafio na vida, ela fica triste, é natural. Ela passa por uma decepção, ficar triste, é natural. Agora, quando essa tristeza se prolonga por mais de 2 semanas, aí é indicativo que algo está errado. Que pode ser físico, como mental, como espiritual. Físico, um processo depressivo. Psicológico, alguma coisa na vida dela que pode estar a perturbando nesse sentido. E nós sabemos, que estudamos um pouco a depressão, ou como eu já passou por esse tormento, nós sabemos que a depressão ela é uma doença caprichosa, né? E em muitos casos ela se vincula a períodos do dia. A pessoa se sente mal em um período, ou na manhã, ou à tarde, ou à noite, né? E também pode ser uma influência espiritual gerada, às vezes, por uma falta de preparo ao deitar-se, porque nós sabemos que quando dormimos, saímos do corpo e entramos no mundo espiritual em sintonia com aqueles espíritos que nós estamos na mesma faixa. Então, se a pessoa não se prepara devidamente para dormir, ela acaba sintonizando com espíritos inferiores. E aí acorda nervosa, irritada, cansada, com dor no corpo, né? Então nós vemos que o motivo para esse desânimo matinal pode ter vários aspectos, né? Como resolver? Comece a vigiar a sua preparação para dormir. Comece a analisar se na tua vida não está ocorrendo algum problema que possa te influenciar psicologicamente. E se tudo isso for descartado, comece a analisar a possibilidade de estar entrando em um processo depressivo. E aí a necessidade da busca de uma orientação médica. João, poderia esclarecer aos amigos sobre o passe nesse momento da pandemia, quando nossas casas espíritas estão fechadas? Na verdade, o passe, as nossas casas espíritas, elas seguem o preceito da doutrina espírita, né? E o preceito da doutrina espírita é buscar a simplicidade que Jesus praticava quando aqui encarnado. O passe é uma transmissão de energia. De quem? Do próprio médium passista. Médium por quê médium passista? Porque é o que doa a energia essa manipulada pelos amigos espirituais. Como é feita essa doação de energia? Nós todos emitimos e recebemos energia constantemente. E a direção dessa energia é dada pelo nosso pensamento. Não importa aonde eu esteja,
Se eu me vincular em oração, eu emito energia positiva a uma determinada pessoa, ela estando aonde estiver. Então, a prática do passe nas casas espíritas é uma prática de oração para vincular-se a Deus e, portanto, gerar energias positivas e direcioná-la ao paciente, aquele que está tomando passe, né? Através de uma oração. Então é dessa forma que é feito. No entanto, na pandemia, com a suspensão das atividades das casas espíritas, nada impede que essa transmissão de passe seja feita à distância. Como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, há quase 8 meses. Todas as nossas reuniões, ao final, nós fazemos uma vibração, onde nós aqui e cada um de vocês aí vincula o pensamento a Deus e juntos trocamos energia luminosa que reabastece através da manipulação dos amigos espirituais a todos nós. Então o passe, ele é uma prática cristã que Jesus já praticava na sua época, né? Quando ele tocava alguém e curava, é uma manifestação de passe, por exemplo, tá bom? João, muitas dúvidas em relação aos médios fora das reuniões mediúnicas. Bom, na verdade, essa pandemia pegou todos nós desprevenidos. E há, até dentro do movimento espírita, uma certa dificuldade de chegar a um consenso, né? Afinal de contas, deve-se voltar com as reuniões mediúnicas, não deve-se voltar com as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas para os médios são essenciais, né? Ou é uma forma a mais de trabalho na mediunidade, né? Nós precisamos compreender primeiro o que é mediunidade. Mediunidade é a possibilidade do indivíduo sentir o mundo espiritual em algum grau. Isso Kardec fala no capítulo 5 do Evangelho, do Livro dos Médiuns. Ponto. A partir daí, como você vai trabalhar a sua mediunidade? Você, de forma consciente ou inconsciente, será intermediário dos espíritos para auxiliar o seu próximo, sejam encarnados, sejam desencarnados. Dentro da Igreja Católica, os médiuns que ali existem trabalham a sua mediunidade através da prática do bem e do amor ao próximo, encarnados e desencarnados, porque eles oram pelas almas. Nossos irmãos evangélicos, da mesma forma. Nós, espíritas, por ter um conhecimento um pouco mais... temos que tomar muito cuidado com essas palavras. Pelos espíritas terem um conhecimento um pouco mais específico da mediunidade, nós lançamos mão da prática da reunião mediúnica, que é o auxílio direto aos espíritos necessitados. Não é? Bem como continuamos fazendo o tratamento aos espíritos encarnados, através de palestras, através de atendimento fraterno, enfim. Agora, o que nós devemos notar é o seguinte: a grande pergunta, ao meu modesto ponto de vista, e aí é uma opinião própria minha, a pergunta real não é se deve ou não voltar à reunião mediúnica em tempo de pandemia, ou
se a mediunidade não trabalhada em tempo de pandemia nos trará ao médium algum prejuízo? Não é essa a pergunta. A pergunta é: uma vez suspensos os trabalhos mediúnicos devido a uma pandemia, teria outra forma do médium direcionar essa energia mediúnica? E ao meu modesto ponto de vista, eu digo sim. Através da prática do bem, através da prática do amor ao próximo, através da prática da reforma íntima, através da prática do auxílio a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, porque nós, de alguma forma, no movimento espírita, nos habituamos, e infelizmente é uma constatação, e eu não estou falando do movimento geral, eu estou falando de uma forma específica, em alguns pontos, que nós muitas vezes nos habituamos tanto à prática da reunião mediúnica que esquecemos de ser médiuns de Deus na vida prática, não é? Porque assim, a mediunidade é ser intermediário. Se eu não posso ser intermediário momentaneamente de um espírito numa reunião mediúnica, eu posso sim ser intermediário dos bons espíritos a todos aqueles que necessitem de mim. Vai parar de sentir os espíritos? Não vai. Mas pode orar por eles, pedindo à espiritualidade superior que nos oriente. E os mentores espirituais, eles não precisam de nós para auxiliar os irmãos espirituais necessitados? Sim, e nós prestamos com a mediúnica um trabalho essencial. No entanto, Deus permitiria, ou Jesus, na governadoria do planeta, permitiria uma pandemia que suspendesse esse trabalho tão essencial se não houvesse outros meios de auxiliar esses irmãos? Fica essas reflexões para que cada um de nós reflita. Particularmente eu entendo que faz falta, muita, mas os médiuns, bem como os amigos espirituais, têm total condição de focalizar a nossa energia mediúnica para tarefas no bem e não nos trará nenhum prejuízo. João, você sabe algo que eu possa fazer para deixar o ambiente da casa menos pesado? Todas as vezes que recebemos uma certa visita, a casa fica meio pesada, coisas quebram, o cachorro foge. Bom, na verdade, existe uma coisa maravilhosa para auxiliar na limpeza espiritual do ambiente e principalmente não só a limpeza, mas também a proteção, né? Porque Chico tem uma frase maravilhosa, onde ele fala assim: o local mais limpo não é aquele que sempre se limpa, mas aquele que menos se suja. E aí nós precisamos começar a analisar o lar como o ambiente espiritual que é resultado dos pensamentos e sentimentos daqueles que ali moram. Então, se nós estamos tendo dificuldade no nosso lar, é necessário que nos vinculemos mais à espiritualidade superior. Como assim? A prática do Evangelho no lar, que é uma prática fantástica que todos nós podemos fazer e que traz um contributo, um auxílio essencial para essa harmonização. Opa! Né? Então, isso ajuda demais, porque não só afastará as energias negativas, como impedirá que novas influências negativas os perturbem no seio do lar. E como é o processo? Muito simples.
escolher um dia e um horário na semana, e a partir daí assume-se um compromisso quanto dia ou horário. Eventualmente, se tiver um trabalho por escala, a cada final de reunião, opte por um dia e horário na outra semana que não esteja trabalhando. E faça o Evangelho no lar. O Evangelho segundo o Espiritismo, uma jarra com água. Senta-se a própria pessoa ou todos os membros da família, fazem uma prece sincera, leem um trecho pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser aleatório ou em sequência, comentem o que entenderam, façam seus pedidos à espiritualidade superior, peçam por todos aqueles que sabem necessitar, façam uma prece pedindo aos amigos espirituais que fluidifiquem as águas e encerrem com uma prece simples. 15 a 20 minutos, uma vez por semana. Isso dará uma mudança no ambiente do seu lar impressionante. Pergunta. Não tem programa no gênero que me esclareça. Quando eu desencarnar, saberei quem sou? Bom, Irmão. quando desencarnar, saberei quem sou? Bom, a primeira coisa, vamos analisar primeiro a pergunta ao pé da letra e depois a pergunta que eu acredito que você fez realmente. Quando você desencarnar, você vai se reconhecer como você mesmo? E a pergunta será respondida com uma outra pergunta. Quando você troca de roupa, você deixa de ser você mesmo? Ou você deixa de saber quem você é? Não. Então, quando você abandona a roupa física, você continua igualmente se reconhecendo como você mesmo, né? Porque a morte, ela não muda nada na sua vida, nada. E por isso, muitas pessoas desencarnam e nem percebem, porque a vida continua exatamente igual, né? Em muitos casos, porque não há nenhuma mudança drástica no sentido físico, não seria a palavra, mas no sentido da sua experiência com a sua relação com o mundo físico, né? Mas a questão que eu acredito que você fez é o seguinte: quando desencarnar, eu reconhecerei a mim mesmo de outras vidas? Aí, com o passar do tempo, com a sua adaptação no mundo espiritual e com a necessidade de recordar as suas vidas anteriores, lentamente você vai naturalmente recordando, tá bom? Eu perdi um filho na gravidez, aos 8 meses. Ficou morto dentro de mim por 9 dias. Sonho com ele dentro de uma redoma de vidro, querendo mamar. Acordo com os seios doendo. Ele faleceu em 1981. Bom, minha irmã, na verdade, a doutrina espírita nos orienta o seguinte: que excetuando-se o suicídio, todas as outras mortes, todos os outros desencarnes são previstos pela espiritualidade. Todos nós espíritos voltamos à Terra com uma missão. Uns trazem uma missão mais curta, outros mais longa. Alguns vivem 90 anos, outros desencarnam no ventre materno com alguns meses. O seu filhinho desencarnou no ventre materno por uma razão, porque ele havia programado na espiritualidade para passar apenas esse período encarnado no seu ventre. Quando encerrou esse período,
ele resgatou o que precisava, ele retorna para a pátria espiritual, né? E no momento que o espírito se liga do corpo, o corpo, que nesse momento ainda é um feto, ele perde a vida, porque o corpo sem o espírito é sem vida, né? Agora, quando ele retorna para a pátria espiritual, ele retorna na sua condição anterior de espírito imortal e segue o seu caminho, né? Então, o natural é que ele naturalmente siga o seu caminho de evolução, extremamente grato a você por ter o abrigado. Pode ter ocorrido que ele tenha retornado ou reencarnado na mesma família, né? Talvez, se não for com você, com algum familiar próximo, e você tenha contato com ele, né? Agora, esses sonhos, eu acredito que são mais frutos de alguma fixação, né? Psicológica, né? Alguma dificuldade que você tenha nesse sentido, ou pode ser também uma influência espiritual negativa, que faz com que você sonhe constantemente com ele nessa situação e muito provavelmente acorde com essas sensações de dor e também de angústia, né? Porque é uma situação traumatizante realmente ter esse tipo de sonho. Mas acredito que o seu filhinho está bem, né? E se não reencarnado já, porque já fazem largos anos, com toda certeza do mundo espiritual vela por você com um grande sentimento de amor e gratidão. João, como você se livrou da depressão? Bom, antes de responder essa, tem uma aí que começa com 15 dias antes do meu filho. Não, aqui não, eu tenho... Não? Não. Deixa eu responder essa aqui primeiro, então. Espera aí, deixa eu só ver aqui. João, 15 dias antes do meu filho falecer, eu sonhei que ele em um rio com água bem azul e o cavalo branco dentro do rio chama ele e ele sorriu para mim, estendendo para mim. Não entendi o motivo do sonho. Olha, na verdade, sonhos são muito complexos para a gente analisar, né? Por quê? Porque o sonho, ele não é só o retrato do que a gente vive no mundo espiritual enquanto está dormindo. Ele traz muito das nossas fixações mentais, das nossas necessidades fisiológicas, das nossas preocupações, né? Então, é muito difícil a gente analisar um sonho, porque há uma mistura entre a nossa vivência no mundo espiritual, as nossas fixações fisiológicas e as nossas fixações e preocupações mentais. Então, o sonho vira um bolo, né? Como você retrata esse sonho com seu filho dias antes, o que significa? Como eu comentei na questão anterior, todas as mortes são previstas pela espiritualidade. Ele desencarnou porque havia necessidade dele desencarnar naquele momento, né? Daquele momento, porque não foi um suicídio. Então estava programado para ele retornar para a pátria espiritual, porque ele havia de alguma forma cumprido a sua tarefa. Você muito provavelmente, por ser mãe e por ter uma sensibilidade grande, antes percebeu essa movimentação da espiritualidade superior preparando o seu retorno. E teve esse sonho que naturalmente foi misturado com fixações mentais, com necessidades psicológicas e com fixações fisiológicas e acabou trazendo esse sonho um pouco conturbado, né? Esse sonho, né? Mas em realidade eu acredito ser isso. Mas é profundamente difícil a interpretação de sonhos exatamente por isso.
João, a pergunta é a seguinte: como você se livrou da depressão? Eu costumo dizer que a depressão ela é uma doença caprichosa, sorrateira e extremamente difícil de lidar, né? Porque, assim, a depressão é ver a vida em branco e preto, não sentir vontade de nada. Quando isso ultrapassa 2, 3 semanas, há necessidade de um tratamento mais profundo. Como eu disse anteriormente, você ter tristeza 1, 2, 3 dias por algum problema que você está passando, isso é perfeitamente normal. Agora, quando não tem razão aparente e essa dificuldade ultrapassa vários dias, semanas até, é indício de depressão. O que se deve fazer? Um tratamento em 3 frentes. E por isso que a maioria das pessoas tem dificuldade em se curar da depressão. Porque a maioria se volta apenas a um lado. Quais são os lados? Primeiro, tratamento médico, psiquiatra. Eu sei que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de analisar a necessidade de um psiquiatra. Porque quando se fala em psiquiatra, a pessoa pensa, mas eu não sou maluco, né? O psiquiatra, ele faz um tratamento não só psicológico, através de conversa, mas também de medicação, porque às vezes a depressão chegou a um nível que alterou a produção de alguns hormônios, alguns neurotransmissores. E aí a necessidade da medicação para regular esses neurotransmissores. O segundo aspecto é o psicológico, um acompanhamento não só com o psiquiatra, mas também com o psicólogo, a psicoterapia, para que você se conheça melhor e a origem dos seus traumas, das suas dificuldades, dos seus erros. E o terceiro é o aspecto religioso. Espiritual. E aí você vai se vincular à religião que você professa. Se é um espírita, procure uma casa espírita, assista às palestras, tenta refletir sobre os temas espíritas, faça a frequência do tratamento do passe, da água frutificada. Se é um irmão evangélico, vá semanalmente aos cultos, faça força de trabalhar no culto da igreja, pedindo ao pastor uma chance de auxiliar. Se é um irmão católico, trabalhe na igreja, auxiliando o padre, auxiliando as pessoas que necessitam, o trabalho de assistência da igreja, a renovação carismática e tantos outros movimentos que tem na igreja. Então, através daí, você consegue se libertar. Mas há necessidade de se trabalhar esses 3 pontos. Porque, como eu sempre falo, a nossa vida é uma carruagem, levada por 2 cavalos, o físico e o espiritual. Se um cavalo anda e o outro fica empacado, a carruagem não anda. Tá? João, uma pessoa me disse que já sonhou 2 vezes com o pai falecido e no sonho fala que vem buscá-la. Sabe me dizer sobre isso? O pai faleceu há 29 anos. Ele sonha que o pai vem buscá-lo. Não, ele sonha com o pai e no sonho fala que vem buscá-lo. O pai fala que vem buscá-lo. Sabe me dizer sobre isso? O pai faleceu há 29 anos. Bom, esses sonhos em que o pai vem buscá-lo, em realidade a gente precisa complementando tudo aquilo que a gente já falou sobre sonhos, tá? Que é muito difícil fechar uma interpretação, porque são muitas as variáveis, né? O cérebro humano, ele não consegue decodificar exatamente tudo aquilo que a gente vive no mundo espiritual
durante o sono, porque se alia a isso fixações mentais, preocupações, etc. O que pode estar ocorrendo diante do largo tempo de desencarne do pai é alguma influência espiritual perturbada que pode estar gerando aí um conflito e induzindo a pessoa a ter esse sono perturbado, né? A primeira coisa que a pessoa precisa analisar é como ela acorda quando sonha assim. Se ela acorda em desespero, em angústia ou com dor no corpo, é indicativo que é um processo obsessivo e que esse espírito está influenciando negativamente para perturbá-la, né? O que se pode ser feito é um tratamento através de oração, de fluidificação da água, de evangelho no lar, né? Agora, a influência do pai diretamente, acredito que não seja. Por quê? Porque o pai, em amando o filho, não viria trazer essa informação de forma tão contínua e de forma tão direta, que vem buscá-lo. Até porque, quando o espírito desencarna, ele não começa, ele tem uma vida perfeitamente normal como a nossa, né? O espírito, por desencarnar, ele não tem conhecimento de tudo, muito menos quando que nós vamos desencarnar, né? Então, por isso eu digo que muito provavelmente pode ser alguma influência negativa, tá bom? João, por que Jesus foi batizado na água? Eu só estou demorando um pouco, gente, porque eu estou acompanhando aqui para não me perder, tá? Só um instantinho. Tá. Porque Jesus foi batizado na água. Certo. Bom, aí a gente precisa fazer uma análise histórica do povo hebreu, tá? A prática do batismo pela água é uma prática antiga e não era do povo hebreu, era do povo babilônico. 400 anos antes de Jesus, o imperador, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu a Palestina e levou os hebreus em cativeiro, presos como escravos, num cativeiro que durou 190 anos. Quando eles voltaram para a Palestina, eles trouxeram muita coisa da cultura babilônica. A linguagem, por exemplo, né? O aramaico que Jesus falava é uma língua babilônica, não é uma língua hebreia, por exemplo. E a definição de demônio, como a gente conhece hoje, é uma definição babilônica, que foi herdada pelos hebreus quando no cativeiro. E uma das características também é a prática do batismo, da purificação. Por quê? Havia uma deusa pagã na Babilônia que tinha um templo. E as pessoas, para entrar naquele templo, eles tinham que se banhar em uma água para purificar-se e aí render culto à divindade, à deusa pagã. Então, os hebreus adaptaram essa cultura e introduziram a cultura do batismo com a água como meio simbólico de purificação da alma, purificando os pecados. Ou seja, eu errei, eu me purifico simbolicamente, dizendo assim, eu me arrependo, eu não vou fazer mais. Então aí o batismo fica nesse sentido. Por isso que João, o Batista não é o sobrenome de João. Batista era a função dele. João, o Batista. Yocanaã, em hebreu, em aramaico.
Então, ele batizava por essa crença do povo hebreu à época dele, que o batismo simbolicamente lavava os pecados para uma renovação de vida, como até hoje os nossos irmãos evangélicos praticam, né? A Igreja Católica modificou um pouco a estrutura original do sacramento do batismo, né? Mas Jesus foi batizado por quê? Porque ele vivia numa cultura em que se praticava o batismo. Tanto é que quando ele vai para ser batizado, João Batista diz assim para ele: mas Senhor, eu que devo ser batizado por ti, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, e me pede para batizá-lo? E a resposta de Jesus vem diretamente a essa questão. É necessário que seja feito assim para se cumprir as Escrituras. Ou seja, o povo hebreu à época estava vinculado à prática do batismo, era uma prática comum. Jesus, por viver ali, foi batizado também. Tá? Mas sem nenhum simbolismo espiritual no caso de Jesus, porque ele não tinha erros, era puro, né? Mas se batizou para uma vinculação social da época, uma imposição social da época, tá? João, faz 3 meses que minha mãe faleceu e sonhei que ela estava dormindo, sem saber que ela tinha desencarnado. Ela pode demorar para acordar no plano espiritual? Anos para acordar no plano espiritual? Bom, o processo de adaptação de um espírito no mundo espiritual varia muito. Varia do quê? Varia do grau de moral desse espírito, varia da forma com que os familiares reagem ao desencarne. Por quê? Porque quanto mais elevado moralmente, aí não espírita necessariamente, tá? O espiritismo ajuda no conhecimento, mas o que vale é a moral. Não adianta ser espírita e fazer tudo errado, tá? Quando se desencarna, quanto mais elevado moralmente a pessoa, mais fácil é o processo de despertamento. Mais rápido. Ele se adapta ao mundo espiritual. Agora, quando a família tem uma dificuldade muito grande de aceitar, se revolta, fica falando constantemente, chamando constantemente a pessoa, aflita, nervosa, aí esse espírito sente esses dardos mentais negativos. E nesse caso, os espíritos amigos preferem manter esse espírito dormindo algumas semanas, alguns meses até que a família serene e lentamente passe essa fase do luto, desespero e retorne às suas atividades normais, para aí sim despertar. É muito pouco provável que ela fique vários anos adormecida. O mais provável é que fique alguns dias, no máximo algumas semanas, depois do que ela desperta, é orientada e segue seu caminho de trabalho e de evolução. Bom. João, meu esposo faleceu em 3/12/1916. Fiquei revoltada com Deus, chorei por mais de 1 ano. Hoje, graças a Deus e à doutrina espírita, entendi que a morte é só uma passagem. Sempre ouvi falar que a paz de quem foi depende da paz de quem ficou. Hoje estou em paz. Será que ele está em paz também? Com certeza, minha irmã, com certeza. Porque a sintonia sua é a sintonia dele. E é exatamente essa frase que você colocou. A paz de quem vai depende da paz de quem fica. Da forma com que você reage em relação ao desencarne da pessoa, é a forma com que ela
terá maior facilidade ou dificuldade de se adaptar ao mundo espiritual. E hoje, com a clareza que você tem e o amor que você tem, né, ele com toda certeza no mundo espiritual está em festa, continuando o seu processo de evolução e continuando te amando mais ainda. Eu gostaria de saber, às vezes, quando vai acontecer algo, meu coração fica triste. Será que tem a ver com os espíritos? Pode ser, quando nós pressentimos alguma coisa que vai acontecer, pode ser uma certa sensibilidade do ambiente. Mas isso, muitas vezes, não tem vinculação nenhuma com os espíritos. Pode ser da situação da assimilação de energia. Por exemplo, entrar em um local que é meio perturbado e a pessoa se sente mal. Entrar em um ambiente festivo e se sentir alegre. Você capta a energia do ambiente ou da situação que eventualmente vai ocorrer e sente tristeza, sente raiva, sente cansaço, sente dores, né? Não necessariamente que seja um espírito ao seu lado. É mais indicativo que você tenha uma sensibilidade maior que lhe permita perceber essa alteração de energia conforme, como é natural, conforme as mudanças de situações na nossa vida. João, agora temos uma aqui que preste atenção. João, meu esposo, esses dias, teve um encontro com a minha filha, quando ele dormia, e viu a minha filha em um lugar que parecia uma colônia. Ele percebeu que era um portão grande e ele não podia avançar muito para dentro desse lugar, que tinha também uma rua reta e cheia de bancos. E logo a seguir veio minha filha sentar e conversar através de pensamento. Na entrada desse lugar, e ali ele falou que minha filha estava rindo, e bem, ele pode ter ido encontrar na colônia onde minha filha se encontra, e por que ele não conseguiu entrar? Bom, eu não vou dizer que ele não pode. Ele foi, ele esteve com ela. Ele esteve com ela. Agora, o fato de não poder entrar, Chico Xavier narra um episódio quando, logo depois dele ter escrito o livro Nosso Lar, o movimento espírita perseguiu ele muito, porque onde já se viu prédios, hospitais, escolas do mundo espiritual, ficaram abismados. E ele ficou tão assustado com isso que, quando André Luiz pediu para ele escrever o livro Mensageiros, que é a continuação, ele falou: olha, sinto muito, mas eu não aceito, porque eu estou em dúvida se está real ou não. E aí André Luiz e Emmanuel tiraram ele do corpo no sono e levaram à colônia para ele conhecer o Nosso Lar. E ele adentrou, mas em dado local da colônia, André Luiz falou: olha, só que daqui para diante você não pode ultrapassar, porque é só o desencarnado que pode ir. Como você ainda está encarnado, ainda ligado ao corpo físico, você não pode avançar. Então, muito provavelmente deve ser isso que ocorreu com o seu esposo. Mas tenha absoluta certeza, ele não pode, ele esteve com ela, tá? João, quero saber se quando os trabalhos do Gaefa voltarem, as lives continuarão. Quando os trabalhos do Gaefa voltarem, um dos trabalhos que vai ser acrescentado ao rol de trabalhos do Gaefa são as lives, né? Naturalmente que mudaremos o dia, porque às terças-feiras, que é a nossa reunião, a nossa live de Evangelho,
é o dia do nosso evangelho lá. E às quintas-feiras é a nossa reunião mediúnica. Então serão mudados os dias ou horários, mas continuarão com toda certeza, porque em realidade eu preciso abrir o coração para vocês. Nós fechamos, infelizmente, as portas da casa no dia 9 de março de 2020. Naquela semana nós nos sentimos muito tristes e pensamos, vamos ter que fazer alguma coisa. Iniciamos as lives. A nossa ideia era fazer o quê? Reunir os amigos, os trabalhadores da casa, reunir os membros que frequentavam a casa. Mas para nossa grata surpresa, como um presente divino, a rede de amigos que nós fizemos ao longo desses 8 meses foi tão grande, tantos corações amigos que eu conheci ao longo desse tempo todo, que eu seria incapaz de abandonar as lives e abandonar o carinho, o amor e o afeto de tantos queridos irmãos que eu compartilhei ao longo desses meses. Então, com toda certeza, voltando aos trabalhos da casa, a gente vai dar uma apertadinha no horário, né? Mas vamos continuar introduzindo as reuniões de Evangelho e Passe e de Pinga Fogo, tá bom? Sim, Médiuns de Deus é a porta estreita, não é, amigo? Exatamente, a porta estreita, né? O verdadeiro médium, Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. O verdadeiro médium é aquele que sempre está disponível ao trabalho. E o trabalho em tempos de pandemia é continuar caminhando pela porta para que passemos pela porta estreita. A estrada que é cheia de pedras e espinhos. A estrada da renovação íntima, de estender a mão a todos que necessitam, de muita oração pelos nossos irmãos e trabalhar à medida que a gente pode. Os considerados santos da Igreja Católica podem ser os considerados espíritos de luz e mais evoluídos? São os espíritos que nós chamamos de espírito de luz. Nós chamamos espíritos puros, mentores espirituais, espíritos de luz, que são aqueles que atingiram a terceira ordem na escala de evolução, que Kardec analisa da questão 100 a 113. Terceira ordem, espíritos maus. Segunda ordem, espíritos bons. Primeira ordem, espíritos puros, aqueles que já não trazem mais mácula no coração. Já venceram completamente o mal. São espíritos puros, espíritos nobres, que os nossos irmãos católicos chamam de santos, que os nossos irmãos evangélicos chamam de Espírito Santo. João, fale sobre a cremação. A cremação, e os espíritas têm uma dificuldade muito grande em compreender a cremação. Porque nós falamos o seguinte, que o processo de desencarnação, dependendo do espírito, pode levar um certo tempo. Porque quanto mais desapegado o espírito, mais rápido é o seu processo de desencarne. Quanto mais apegado, mais demorado esse processo de desencarne. No entanto, uma vez desencarnado, ou seja, o espírito desvinculado, desligado do corpo físico, isso é a desencarnação, desligar-se do corpo físico. Uma vez completa a desencarnação, o espírito já não sente mais nada do corpo. Então, independe o que ocorra com o corpo, o espírito não sente mais nada. Inclusive,
se tirar algum órgão do corpo para a doação de órgãos, o espírito não sente nada. Não vai ficar sem esse órgão no mundo espiritual. No caso da cremação, ele não vai sentir nada. Ah, João, mas e se não der tempo dos mentores desencarnarem ele, desligarem completamente antes da cremação? Emmanuel, no livro O Consolador, esclarece essa questão, dizendo que pode ser feita a cremação, mas orienta que aguardemos 72 horas, 3 dias, para efetuar o processo de cremação. O que hoje é perfeitamente natural, uma vez que os crematórios, eles perguntam já na ficha inicial quanto tempo que a família quer que aguarde, né? E por que esse período? Para que dê tempo à espiritualidade superior, nos casos mais difíceis, desligar completamente o espírito antes da cremação. Então não há problema nenhum em se optar pela cremação. Meus irmãos, antes de continuar as questões, nós estamos a 5 para as 9. Então eu gostaria de pedir que encerrassem as perguntas para que a gente tivesse tempo de completar essas que ainda estão e partir após a vibração e o passe, tá bom? Pode ser evocar uma pessoa cujo destino é ignorado. Pode-se saber dela mesma se ainda está viva? Bom, é delicado. Assim, Kardec, no bojo, no contexto da codificação, lançou mão muitas, variadas vezes da evocação de espíritos, né? Mas ele próprio diz no Livro dos Médiuns, ele reserva quase que um capítulo inteiro para a evocação, dizendo que não é tão aconselhável evocar espíritos. Por quê? Porque nós não sabemos em que condições esse espírito se encontra no mundo espiritual, né? A primeira. Segunda, qual o motivo dessa evocação? Né? Se é um motivo razoável. E terceiro, se as pessoas que pedem essa evocação, se elas têm a possibilidade de entrar em contato com esse falecido ou ter informações. Porque muitas vezes o processo de desconhecimento, de saber se está encarnado ou não, faz parte do plano encarnatório desse encarnado, né? O fato de não saber faz parte do rol das suas dificuldades que ele deve passar enquanto na Terra. Então a espiritualidade, sabendo disso, não permite que a pessoa saiba até o momento em que, superada essa expiação ou essa prova, ele tem um contato natural com esse espírito, seja através de sonho, de intuição ou outro meio. Me deparei essa semana com os julgamentos de uma pessoa que se diz espírita praticante, em uma página espírita inconformada pelas casas espíritas estarem fechadas, que muitos precisam de tratamento com a pessoa presente, e foi então que disse: você, como conhecedora da doutrina espírita, sabe que o plano espiritual não para? Existem vários tratamentos à distância? O problema é que tem muitos que querem ser como Papa Passes, risos. Isso não é bom. Muito boa a sua explanação a respeito, João. Na verdade, assim, eu costumo sempre usar esse termo, né? A doutrina espírita é luminosa. Agora, o movimento espírita ainda é um pouco atrapalhado, porque são formados de pessoas, e pessoas todos nós somos falhos. Particularmente eu entendo que, segundo a racionalidade que Kardec nos orienta, Jesus não permitiria que uma pandemia fechasse em todos os centros
se ele não nos desse oportunidade de auxiliar irmãos encarnados e desencarnados de outra forma. Então, essa ideia de que é necessário a todo custo fazer uma reunião mediúnica, mesmo correndo risco em plena pandemia, porque é necessário, porque sem isso os mentores não têm o que fazer, eu acho que é assim, com todo respeito a quem pensa assim, mas é uma posição pessoal minha, baseada na lógica que Kardec sempre nos orienta. Particularmente, eu entendo que isso é fruto da falta de conhecimento e de estudo da própria codificação. João, gostaria de saber por que tanta coisa com tanta ansiedade? Como que é? Gostaria de saber por que tanta coisa com tanta coisa e tanta ansiedade. Atualmente, será? Deve ser. Bom, Porque está escrito aqui, ó, boa noite, João. Gostaria de saber por que tanta coisa, tanta ansiedade. bom, porque nós estamos nos tempos chegados, né? Jesus já falava isso há 2000 anos. Chegará o momento de separar os os bodes das cabras, o trigo do sisal, da cisaninha, né? O momento de separação do joio e do trigo, né? Então, é um momento de transição planetária, em que estão tendo a última oportunidade na Terra aqueles corações ainda endurecidos no mal. Então é natural que a Terra esteja nessa condição de perturbação, de ansiedade, de tanta coisa, de inversão de valores sociais e morais. O próprio Kardec, no capítulo 19 da Gênese, descreve isso. Fala: a marca da transição planetária será o suicídio, a loucura e a total inversão de valores morais. O que a gente vive hoje? A gente não conhece pessoas na nossa família que não lancem mão de antidepressivo ou algum remédio para dormir. Nós temos no mundo um suicídio a cada 40 segundos. E há uma total inversão de valores morais hoje. Então a gente vê que nós estamos passando por esse período de transição. Mas Jesus falava: aquele que prevalecer e permanecer na minha palavra, esse será salvo. Ou seja, aqueles que se manteram a fé no caminho do Evangelho, esses alcançarão a serenidade. Os espíritos inferiores se alimentam de energias negativas? Eles geram energias negativas e assimilam essas energias em intercâmbio com encarnados que pensam no mesmo teor. Então, assim, você atrai o que você pensa, o que você fala e o que você é, e o que você age. Você quer atrair espíritos nobres na sua vida? Começa a pensar o bem, falar o bem e agir o bem. Você quer atrair negatividade para a tua vida? Começa a pensar mal dos outros, começa a falar mal dos outros, começa a agir mal contra os outros. Aí você estará cercado de espíritos maus. Então, essa definição que os espíritos nos perseguem e nós somos as vítimas é um pouco defasada. A realidade do fato é: eles nos perseguem, sim, mas nós também damos guarida. Então, por isso que Kardec fala da necessidade da mudança íntima, da reforma. Lutar não contra os outros, mas contra o mal que ainda existe em nós. Quando você fala para colocarmos água para ser fluidificada, posso mentalizar minha torneira, que é com água filtrada, para que meu filho receba o remédio necessário, pois ele não segue a doutrina e não acredita. Mas eu, como mãe, sei que essa água é necessária para fortalecer ou despertar sua fé.
pense no momento da vibração e da fluidificação das águas, pense firmemente neles, que a espiritualidade superior há de ir a ele, dar um passe nele, e ele receberá a fluidificação das águas no momento em que ele tomar algum tipo de líquido. O seu orientador espiritual, o seu mentor espiritual, que muitos chamam de anjo da guarda, estará ao seu lado. Há como fazer evangelho no lar, sozinho? Não tem problema nenhum. Pode fazer sozinho ou em família. O resultado é o mesmo. Parece que parou de entrar, João. Dá uma olhada aí. Alguns animais podem ver os espíritos? A mediunidade no reino animal, ela existe, tá? Agora, a gente precisa compreender que não é exatamente como é no mundo humano, tá? Porque os animais, eles não têm o pensamento lógico como o nosso. Então, é natural que a mediunidade dos animais seja restrita à vidência e à captação de energia, somente. Mas é possível. João, gostaria de saber por que minha mãe briga tanto comigo. Não querendo fazer autopromoção, minha irmã, mas assista uma palestra que está no nosso canal do YouTube, chamada A Família. E você vai ver ali que na família se reúnem dois tipos de espíritos. Espíritos que se unem por amor e simpatia e espíritos que se unem por necessidade e reparação, por ódios do passado. Então, quando a gente tem discussão, dificuldade com alguém, dentro da família, é indício que a gente já teve dificuldades grandes com essa pessoa em outras encarnações. E agora a gente vem como meio de superar isso tudo. E como superar? Utilizando aquela orientação de Jesus. Ofereça a outra face. O mal, ele só ouve a voz do bem. Quando você doa o bem em pagamento do mal que te fazem, a coisa começa a mudar. Se não for abusar, há como fazer evangelho no lar sozinho? Eu já perguntei? Já? Eu tinha muita insônia. Agora, antes de dormir, peço para trabalhar na espiritualidade. Aí durmo bem, sonho e não consigo lembrar nada. Não, é normal não lembrar, tá? Porque nem sempre a gente consegue lembrar mesmo. Isso é natural. Mas que bom. Acho que tem menor, ó. Dá uma olhadinha aí. Vamos só conferir aqui. Isso. Eu tenho uma aqui, João. Boa noite. Anda-se falando de uma nova onda do Covid. Será que vai acontecer de novo ou ainda estamos vivendo? Não está conseguindo abrir aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Espera aí. Abriu? Só um instantinho. Bom, a respeito da onda do Covid, da segunda onda, achou? Achei. Achou? Então vai. Estamos vivendo a primeira fase do Covid, por favor, me esclareça. O Covid, e aí eu estou fazendo muita autopromoção hoje, viu, gente? Mas não é o meu intuito, tá? O intuito é de esclarecer mesmo. Nós temos também na nossa página uma palestra específica sobre o coronavírus, tá? Que foi feita lá no começo da pandemia. O coronavírus, ele tem um objetivo claro, que é auxiliar a humanidade nesse processo de renovação íntima, tá? Mas nós precisamos lembrar o seguinte: antes de nos desesperarmos com primeira, segunda, terceira onda,
antes de nos desesperarmos com as notícias dos jornais, da TV, a gente precisa lembrar que o governador espiritual do planeta, aquele que decide os rumos da humanidade, é Jesus. E se ele permitiu que houvesse uma pandemia no planeta, é porque tem uma razão lógica e coerente: auxiliar a humanidade a mudar moralmente. E ela estará no planeta enquanto houver a necessidade. Ah, mas quanto tempo ainda vai levar isso? Né? Tomem cuidado com quem afirme ou quem coloque alguma mensagem dizendo, espírito falando sobre o fim da pandemia, dando datas, horas e meses. Duvidem, porque a espiritualidade ela trabalha em silêncio e de forma natural. As coisas vão passar, essa tormenta vai passar. Quando Jesus entender que a tarefa que trouxe essa pandemia já foi cumprida, a humanidade encontrará a saída. Eu particularmente acredito que não deve demorar muito, mas isso é apenas um palpite. Duvidem de quem afirmar o final da pandemia para aqui ou para ali, recordando de Jesus. Não creiam, porque muitos serão os falsos cristos e falsos profetas. Esses irmãozinhos da pandemia seriam um desencarne coletivo? Seria um suicídio inconsciente para onde cada um irá? Isso vai depender de cada um com o seu grau de evolução? Como seria isso? Obrigado. Mortes coletivas por coronavírus. Tem algum motivo específico para a pessoa desencarnar de coronavírus e não de outra situação? Não. A pessoa desencarna por coronavírus por duas situações. Por suicídio indireto. Ou seja, vamos imaginar o seguinte. Nós estamos em plena pandemia. O uso de máscara é obrigatório para a nossa saúde e saúde do nosso próximo. Eu ando na rua como se nada tivesse acontecendo. Não uso máscara, não lavo as mãos, não uso álcool em gel. Vou em festas clandestinas sem nenhum cuidado. Se eu pegar coronavírus e desencarnar, não é vontade de Deus. É suicídio indireto. Agora, se mesmo tomando todos os cuidados orientados pelas autoridades sanitárias, eu pego o coronavírus e venho a desencarnar, é porque estava previsto eu desencarnar naquele momento, naquele período. O coronavírus foi apenas um meio que eu encontrei inconscientemente para retornar à casa do Pai. Porque estava previsto que eu iria voltar. Se foi por coronavírus, o infarto, um acidente ou outro motivo qualquer, isso é de segundo plano. O importante é cumprir a minha missão e retornar. João, por que às vezes temos que conviver com algumas amizades muito difíceis? Pessoas que sugam nossa energia, mas que sabemos não ser correto abandonar. Como prosseguir sem nos deixar afetar? Bom, quando é parente, aí eu me recordo da frase de Emmanuel. A pergunta de Emmanuel: parente difícil, dívida em cobrança. Aí nós precisamos aprender a conviver e desenvolver a paciência, desenvolver o respeito, desenvolver a solidariedade. Agora, em relação a amigos, nós precisamos entender que, assim, nós fazemos a nossa parte, mas a gente não pode impor
o nosso modo de ser e de viver aos outros. Mesmo que o nosso modo de ser e de viver seja o ideal, seja o correto. Então, dentro de uma amizade, eu vejo algum equívoco de um amigo meu. Eu o oriento com a maior paciência do mundo. Ele erra novamente. Eu oriento, ajudo, 2, 3, 5 vezes. Mas vejo que, não obstante as minhas ajudas, ele não muda. Eu não consigo mudá-lo, porque eu não posso impor nada a ninguém. Eu deixo seguir o seu caminho e sigo o meu. Nas palavras de Jesus, deixai os mortos enterrar os mortos. Um dia ele vai despertar para a realidade. Então, meu irmão ou irmã, nesse caso, sendo uma amizade e vendo que essa amizade não aceita mudar, siga seu caminho, que um dia ela despertará. Irmão, ainda me considero um espírito muito pecador. Tenho chances de ir para regiões não umbralinas quando eu desencarnar? Deus me ouve como ouve outras pessoas? Minha irmã, ou irmão? Irmã. Irmã? Minha irmã. A característica principal da Terra é que todos os espíritos que reencarnam na Terra ainda erram. Não importa o grau do erro, ainda erram. E que Deus é infinita misericórdia. O umbral não é o inferno, segundo a teologia católica, onde os pecadores irão para ser castigados, porque Deus não castiga ninguém. O umbral e as visões tenebrosas que a gente tem do umbral são consequência das mentes perturbadas que ali estão. Quem sintoniza-se com o umbral, ou se você achar mais conveniente dizer, quem vai ao umbral, são as pessoas más, as pessoas que gostam do mal, as pessoas cruéis, que não aceitam modificar, que não se arrependem. Quando você se arrepende de coração do mal que você fez, você não sintoniza mais com o umbral. E não se coloque dessa forma, como pecadora. Se coloque na sua real situação. Uma pessoa que erra e uma pessoa que acerta, como todas as outras na Terra. E que é digna de amor e misericórdia como todas as outras. E tenho certeza que você se arrepende dos seus erros. Portanto, nessa encarnação, Jesus já te abençoa. E quando desencarnar, continuará te abençoando. Meus irmãos... Tem um recadinho, só um recadinho. João, irmão querido, Rosana. Dona Madalena, mãe dedicada, amo vocês e obrigado pelas lições que acalentam tantos corações e retiram muitos véus da ignorância em nossas vidas. Rô, você não vale, Rô. Você não vale. Você é suspeita para falar de mim. E você sabe, né? Bom, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir que encerre as questões, porque nós já estamos a 9h20 e nós precisamos ainda fazer as vibrações e o passe, tá? Então nós vamos responder essas duas últimas questões e se tiver mais alguma, eu deixo para responder na próxima quinta-feira, tá bom? Olá, tenho uma senhora a qual tenho muito amor. Foi uma segunda mãe. Atualmente está com Alzheimer, bem avançado. Não conhece e nem se lembra de nenhum dos filhos. São 12, netos, familiares, etc. Para surpresa de todos, só lembra de mim. Mesmo por áudio, reconhece minha voz.
fica contente. Há umas 3 semanas disse para a filha que estava com saudades, queria me abraçar e que achava que ia chorar. Acho que ao que você refere-se ser uma única lembrança? Bom, o Alzheimer, como toda doença, ela nasce no corpo físico por uma necessidade de reajuste do espírito. Então, essa senhorinha, ela tem uma necessidade de resgate e está resgatando, né? É uma característica cerebral a não lembrança. Quando ela mantém essa lembrança em relação a uma pessoa, significa que ela tem uma vinculação muito forte com você, espiritual. De tal forma que o que a faz recordar não é o cérebro, mas a mente, que é patrimônio do espírito. Então aí ela se recorda. Oi, irmã, desculpa, essa pergunta foi feita no início, mas não entrou. Então ela está refazendo. Muito obrigada, minha irmã. Oi, fiz uma pergunta logo no início, mas parece que não foi visualizada. Será que uma pessoa desencarnada há 30 anos pode estar fazendo parte da minha vida? Tenho sonhos constantes e íntimos que não tivemos na vida real. Ele não me dá paz. Era da Umbanda e a Candomblé. Isso tem algo a ver? Na verdade, minha irmã, ocorre o seguinte, como eu comentei, a morte não muda ninguém. Então, ao desencarnar e a se adaptar ao mundo espiritual, ele vai buscar o que ele sempre gostou. Se era uma pessoa boa, encarnada, ela vai ser orientada pelos amigos de luz a seguir o seu caminho de estudo, de progresso, de harmonia. Agora, se a pessoa é muito apegada à matéria, muito apegada a pessoas, muito vinculada à negatividade, é natural que ela vá se perturbar com essas situações. Eventualmente pode ocorrer um processo obsessivo dele em relação a você? Pode, teoricamente pode, né? Então o que fazer? O que fazer? É aquilo que nós comentamos, o processo de limpeza mental e espiritual do lar. O evangelho no lar, os passes. Ah, João, mas as casas espíritas estão fechadas. Tantas lives que nós temos dentro do movimento espírita, né? Que fazem esse trabalho, não só de passe específico, mas também de palestras, né? E aqui eu abro um parênteses. Gente, quando a gente começou com as lives, eu falei, meu Deus, só 2 vezes por semana, vou sentir falta, porque antes a gente corria para lá, corria para cá fazendo palestra. Gente, eu estou suando e trabalhando mais do que antes da pandemia. Estou fazendo live quase todo dia, né? Então é assim, né? Então se vincule às orações, à prática do Evangelho no lar, assistindo às lives ao vivo, recebendo essa energia luminosa, pedindo aos espíritos de luz que o abençoem também, e com certeza ele será amparado. Ô João, vamos abrir uma exceção aqui, que tem uma única pergunta aqui, que foi dito que foi feito anteriormente, acho que não viram. Tenho muita dificuldade de convivência com um familiar próximo. Não sinto que há amor entre nós. Por que isso acontece? Mais uma vez eu comento. Assista aquela nossa palestra da família e você vai entender de forma mais profunda. Mas o fato é assim. A família, nós encontramos espíritos amigos que nos amam profundamente ao longo dos séculos e aqueles que não se afinizam com a gente. De algum motivo, eu fiz algo a ele que ele ficou magoado comigo, que ele não confia em mim. Então nós retornamos juntos na mesma família para transformar o ódio em amor. Então, essas rusgas e dificuldades dentro de membros da mesma família. Então, como trabalhar isso? Como eu comentei, oferecendo a outra face, através da paciência, através da resignação, através do amor e do carinho. Sempre que ele te perseguir ou falar algo, retribua com uma voz doce, com algo de bom, porque a gente vai diluindo o líquido podre do ódio
nas gotas luminosas do amor. E quando a gente vê, o vasilhame do líquido já está todo luminoso. Tá? Bom, meus irmãos, Encerramos. então, diante do avançado da hora, vamos às nossas vibrações e passes, tá? Assim que terminar a live, eu vou fazer um levantamento de todas as perguntas, aquelas que eventualmente não foram respondidas, a gente vai fazer as respostas dela no início da próxima live de quinta-feira, tá bom? Bom, então vamos lá à nossa vibração. Convido a todos a elevar o pensamento a Deus, abrindo os braços da alma para receber o nosso abraço de Jesus. E Ele, o celeste amigo, nos abraça nesse momento. Envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, e Ele haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, para que também recebam do Cristo o amparo necessário, aos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações nas mais variadas etapas da vida física, que Jesus seja o farol a nos iluminar pelos caminhos tortuosos da vida física. Aos doentes do corpo, muitas vezes portadores de doenças incuráveis para o físico, rogamos a fé para que compreendam a necessidade da doença como remédio amargo para a cura do espírito e que possam um dia alcançar a certeza de que, muito mais do que a saúde física, alcançarão a saúde espiritual. Vamos rogar agora por todos, absolutamente todos, que nos pediram orações e que nesse momento a nossa mente alcança. A todos que sabemos necessitados, a todos os sofredores do mundo, a toda a humanidade, para que o manto divino de nosso Mestre Jesus abençoe e ilumine a cada qual, e que ao lado de cada um possa estar um mensageiro de Jesus a levar a paz, a harmonia, a força, a saúde, o remédio, a fé, a perseverança e o amor. Rogamos aos nossos irmãos desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa, aos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro, rogamos por eles para que o arrependimento lhes abra a porta da vida renovada, aos nossos irmãos suicidas, para que a doce Maria de Nazaré os envolva em seu amor infinito, lhes descortinando a vida renovada, e aos nossos irmãos doentes no mal, que possam receber a semente luminosa da verdade, para que possa libertar-lhes e se tornar dignos do infinito amor de Deus. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o incomparável amigo, e a legião de espíritos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Amém. Ainda com os olhos fechados, vamos agora abrir a nossa mente e, pela força da mente, nos transportarmos
para as praias serenas e luminosas de Carfanaum, às margens do lago de Genezaré, aonde Jesus nos aguarda e nos envolve em um abraço carinhoso. Envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos assimilando a energia do Cristo, a nos envolver todo o corpo. O nosso organismo agora atinge a harmonia e a serenidade. A nossa mente é limpa de todos os pensamentos negativos e transborda em luz, em pensamentos de paz, harmonia e renovação. O nosso coração e a nossa alma se fortalecem na fé, na perseverança e no amor. E nesse momento Jesus sorri para nós e diz: vai, filho, e ama. O único caminho para seguir-me é amar. A única ferramenta para amar é servir. E o único desafio do servidor real do Cristo é vencer o orgulho e o egoísmo que impede que eu faça morada em vosso coração. E assim, meus irmãos, renovados pela abençoada energia do passe, fluidificada a água pelos amigos espirituais, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores de luz do Gaefa que aqui estiveram conosco, a Mãe Santíssima de Nazaré, a Jesus, o incomparável amigo, mestre das nossas vidas, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos mais esse trabalho e rogamos, Senhor, nos ilumina nessa noite, nos abençoa nesses dias, para que a nossa fé fortaleça a nossa vontade de renovar e vencer a nós mesmos, para sermos dignos de ser contado como os verdadeiros servidores do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião. Agradeço profundamente o carinho, a companhia de vocês, a todas as perguntas que foram feitas. Lembrando, eu vou refazer todas as questões e aquelas que não forem respondidas serão na próxima quinta-feira, tá? Do mais, convido a todos ao nosso canal do YouTube, onde logo mais essa reunião estará, como ficará na nossa página do Facebook também. Ali no canal, vocês vão encontrar não só essa reunião de Pinga Fogo, como todas as outras e as reuniões de terça-feira, tá? Aqueles que gostarem do canal podem usufruir à vontade e, eventualmente, se tiverem gostado do canal, se o canal auxiliou de alguma forma vocês, se inscrevam para nos auxiliar a atingir a meta de 1000 inscritos, para que possamos fazer a partir daí a transmissão simultânea Facebook, YouTube e atingir mais pessoas. E do mais, eu agradeço profundamente. Se sintam abraçados de coração a coração. Tenham um abençoado final de semana e até terça, se Deus quiser, com mais uma reunião do Gaefa. Fiquem em paz, meus irmãos.